Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, né? Seja bem-vindo a mais essa aula, né? A aula passada foi sobre literatura, o pré-modernismo, e hoje nós vamos falar do modernismo em si, que é a minha fase literária favorita, a escola literária que eu mais gosto. Mas vamos lá, o que é esse tal de modernismo? O que ele tem de grande importância? Por que ele é tão criticado? Por que é tão falado do modernismo? Vamos primeiro fazer uma retrospectiva para entender todos esses questionamentos que não são incomuns. Desde o início do ensino médio, vocês estudam lá no primeiro ano conceito de literatura, aí vocês começam no trovadorismo, lá na Idade Média, né? Passam pelo humanismo, quinhentismo, classicismo, aí vai passando-se os séculos, barroco, romantismo, né? Parnasianismo, realismo, simbolismo. Então, ao longo de 5 séculos, a gente vai ter aí várias fases literárias, cada qual com as suas características, com os seus defeitos, com as suas exigências e com os seus moldes. O que o modernismo vai fazer? Ela vai pegar todas essas fases literárias, vai colocar dentro de um potinho e vai chacoalhar e misturar, e o resultado daquela mistura, daquela gororoba, vai ser a arte modernista. Exatamente. O modernismo, ele não vai ser uma escola literária que vai ter exigência, que vai ter características específicas a serem seguidas. Porque, para os modernistas, agora é um momento de criar uma nova fase de arte. É um momento de criar um novo conceito de arte. Vai ser um momento onde a criação ela vai ser livre, ela vai ser espontânea, ela não vai precisar seguir regras. Então, tudo aquilo que for feito de mistura vai ser arte e vai ser modernista e vai ter, então, a sua riqueza ali, a sua riqueza poética, a sua riqueza conceitual e vai ter o seu estilo. Então, o modernismo, ele vai ser muito criticado pelos tradicionalistas por isso. Porque agora os artistas, eles não estão nem aí para a regra, eles vão criar da maneira que eles bem entenderem, do jeito que eles tiverem vontade, e se aquilo lá trouxer alguma interpretação para alguém, vai ser considerado arte. Pronto, acabou. Então, a gente não vai ter mais nenhuma característica básica, a gente não vai ter nenhum rigor, a gente vai ter uma linguagem muito informal, porque vai ser uma linguagem próxima das pessoas da cidade, das pessoas do interior, vai ser então uma arte mais acessível a todos. Né? A gente vai falar agora então de um movimento literário que vai ser feito por brasileiros para brasileiros. Vai ser feito pela elite, mas vai ser feito da elite para todo mundo, inclusive aqueles que não têm tanta instrução. Por isso que vai ser então uma literatura mais fácil, né? Apesar de aqueles que não tinham tanta instrução, na maioria das vezes eram analfabetos, né? Mas voltando então para a intenção dos modernistas. Criar um novo conceito de arte, uma arte livre, uma arte que preza o valor estético, né, e a facilidade de acesso. Mas de onde surgiu essa necessidade de inovação, essa liberdade criativa? De onde que aqueles caras de São Paulo, e quem são eles? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Del Pitta. A gente vai ter a Tarsila do Amaral, a gente vai ter a Anita Malfatti, o Villa-Lobos. De onde que esses caras tiraram essa influência, essa intenção de querer fazer uma arte diferente? Eles trouxeram isso da Europa. Né? No início do século XX, lá na Europa, vai começar a criação de inúmeras facetas artísticas que vão ser consideradas algo além da realidade daquele período. Então vão ser chamadas de vanguardas, né? Que vem do francês avant-garde, que significa estar à frente. Né? Então, no início do século XX, lá na Europa, vai ser criadas as vanguardas europeias, né? E cada uma delas vai ter, então, a sua inovação. E os modernistas do Brasil vão querer, então, seguir essas inovações e colocar tudo do jeito deles. Mas quais são essas vanguardas? A primeira que a gente vai ter vai ser o fauvismo.
O fauvismo ele nem foi considerado por muitos como uma fase literária, apesar de ele ter sido muito bem organizado, né? Ele foi curto, ele teve de todas as vanguardas, ele foi o menor, ele durou só 4 anos, e os artistas fauvistas, eles não estão nem aí para política, eles não estão nem aí para crítica social. A função deles é fazer uma arte que expressa o que eles estão sentindo e pronto. Então, no fauvismo, nós vamos ter a expressão por meio da pintura com cores fortes, vibrantes, né? Situações simples sendo retratadas. A segunda vanguarda que a gente vai ter vai ser o futurismo. Essa dá o que falar, porque o futurismo ele vai estar muito associado às inovações tecnológicas, futuro, né? Então a gente vai ter uma pintura, a gente vai ter os textos escritos relacionados às inovações tecnológicas, como a criação do automóvel, o uso da eletricidade, o avião. Só que o futurismo, ele tem um lado muito extremista. Portanto, ele é muito polêmico, muito controverso, muito recriminado pelos estudiosos de arte, pelos próprios artistas em si, porque para o futurismo, criar um novo conceito de arte deveria estar relacionado à destruição do passado, né? Então, para os futuristas, o passado não tem importância, a arte antiga não tem importância, então, portanto, ela tem que ser destruída, né? Outra coisa muito polêmica é que os voltados para o futurismo, muitas vezes eles estavam associados ao fascismo, né? Então, eles estavam intimamente relacionados à guerra, à Primeira Guerra Mundial. Então, é um movimento muito controverso. Mas, em questão de arte, o que é que o futurismo vai trazer para nós? A máquina, né? Então, a gente vai ter pinturas, textos associados à inovação tecnológica, ao uso dos recursos tecnológicos da época. Então, a máquina a vapor, o automóvel, como eu disse, o avião. E como que nós vamos estar entrelaçados com esses mecanismos, com essas máquinas, e como que a nossa vida é afetada por eles. Né? A terceira vanguarda que a gente vai ter vai ser o expressionismo, né? Que vai ter como grande nome o Vincent Van Gogh, né? Que foi um cara totalmente perturbado. Ele, infelizmente, era muito incompreendido, ele acabou suicidando, né? E o Van Gogh, ele vai ser o grande nome por quê? Porque ele expressava o que ele estava sentindo por meio da pintura. E o expressionismo é isso. Em contrapartida ao impressionismo, que é falar do eu interno, né, e focar-se no eu interior, o expressionismo quer colocar o que está aqui para fora, né? Então ele quer expor, ele quer expressar o sentimento. Então vai ser pinturas que vai ter muita força na tinta, vai ser pinceladas fortes com excesso de tinta. A gente vai ter textos às vezes assim pesados de ler, mas tudo porque o artista ele quer tirar tudo aquilo que tá aqui dentro e pôr para fora, né? Então a gente vai ter essa vanguarda expressionista. Outro cara que tem uma pintura muito famosa, que tem várias releituras, tem até memes sobre ele, vai ser o Edvard Munch com o Grito, né? Aquela pintura que tem uma criatura que a gente não sabe se é uma mulher fazendo assim, ó, com a roupinha preta, né? Então a gente tem ali a expressão do horror à guerra, a expressão do horror à morte, ali naquela pintura. Depois do expressionismo, a gente vai ter o dadaísmo. Nossa, o dadaísmo é muito bacana, gente, eu gosto demais. Porque no dadaísmo, o próprio nome já mostra que a intenção dos dadaístas era criar uma arte simples, aleatória e que por mais, vamos colocar assim, sem sentido que ela possa parecer, dá para tirar alguma interpretação. O dadaísmo, o nome dele foi criado, reza a lenda, que os dadaístas jogaram lá pedacinhos de papel no saquinho, escolheram lá e formou Dada. E Dada significa cavalinho de brinquedo em francês e virou o nome do movimento. Mas o que o dadaísmo tem a ver? O dadaísmo, ele vai ser então a vanguarda que vai querer fazer a arte simples e ele vai usar o estilo ready-made, que vai ser aquele conceito de arte em que você vai pegar um objeto pronto com uma função e você vai aplicar na sua arte com uma função totalmente diferente, né?
O mais famoso que nós vamos ter desse estilo de ready-made vai ser o Duchamp. O Duchamp é aquele que tem aquela escultura da bicicleta em cima do banquinho, da roda de bicicleta em cima do banquinho, ou então a famosa fonte, que ele pega um urinol masculino, vira ele de cabeça para baixo e aí ele reverte, ele inverte a função do objeto, né? Então ele vai ser o principal representante do ready-made e do dadaísmo em si, né? Então a gente vai ter no dadaísmo a arte abstrata, aquela arte que não faz sentido, mas que se você olhar bem, tem alguma coisa ali que dá para tirar de informação. Eu gosto bastante do dadaísmo. Depois do dadaísmo, nós vamos ter o surrealismo. E quem que vai ser o grande nome do surrealismo? O Salvador Dalí, o do bigodão, né? E o que o surrealismo ele vai mostrar para nós? Os surrealistas eles estavam muito ligados ao onírico, né, ao sonho. Então a gente vai ter uma arte muito voltada para o intelecto, né, para as experiências interpessoais. A gente vai ter então as ideias de Freud influenciando os artistas. Então tudo aquilo que é relacionado ao sonho, né, à imaginação, à fantasia, vai estar no surrealismo. O Dali, por exemplo, ele colocava nas pinturas dele aquilo que ele realmente sonhava, né? Então a gente vai ter o sur, que indica além. Mas aí qual que vai ser a última vanguarda que vai influenciar então os nossos modernistas brasileiros? O cubismo, né? E ele eu vou ter um livro para poder mostrar para vocês. E o principal artista do cubismo vai ser esse cara aqui, o Picasso. E o que a gente vai ter no cubismo? A desconstrução da forma, né? Então a gente vai ter totalmente pinturas voltadas para as formas geométricas, a gente vai ter então a desconstrução dos rostos, a gente vai ter muita deformidade, né? E isso tudo para desconstruir a imagem de beleza que era vista pelos clássicos, pelos antigos, tá? Então essas 6 vanguardas europeias vão influenciar a criação da arte modernista no Brasil. Beleza, então nós vamos ter o modernismo começando em 1922, que vai ser a sua primeira fase. Depois ele vai ter uma segunda fase em 1930, que não vai ser tão escandalosa como foi na primeira fase. E depois a gente vai ter a terceira de 1945, que é chamada também de pós-modernismo. Depois do pós-modernismo, a gente considera que a gente até hoje, no século XXI, vive um período de literatura contemporânea, né? Muitos críticos literários dizem que o modernismo ele não acabou, né? Que os autores modernistas eles foram se reinventando, eles foram criando novas formas, então que a gente vive o modernismo até hoje, só que de forma diferente. Eu particularmente acredito que os artistas do passado criaram e que hoje em dia muitas das vezes infelizmente acontece meras cópias, né? Que os artistas de hoje eles ainda não têm aquela criatividade, aquela imaginação, aquele desenvolvimento artístico como os de antigamente. Então, infelizmente, eu acredito que no século XXI está sendo só uma repetição daquilo que foi criado até o final do século XX, né? Então, simples mais do mesmo, tá? Mas isso é uma opinião da Bárbara. Né? E o que vai ser então no modernismo da primeira fase? Porque essa aula ela vai focar só nessa primeira parte. A gente então vai ter uma desconstrução das regras, a gente vai ter uma fuga de todos os parâmetros e vai ter um texto mais simples com uma linguagem mais facilitada, né? Então, o Brasil, que sempre foi tão valorizado, ele vai voltar de novo como centro das atenções. Só que agora vai ser aquele Brasil popular, não só o Brasil da cidade, não só o Brasil do interior, mas aquele popular em que as pessoas falam errado, que as pessoas elas preferem a cultura do estrangeiro ao invés da cultura nacional. Então a gente vai ter mais essa visão. Né? A gente vai ter com Oswald de Andrade até a criação do termo da antropofagia, em que ele diz que o brasileiro ele absorve a cultura do estrangeiro e a torna dele. E o maior exemplo que nós vamos ter dessa antropofagia vai ser o carnaval. Né? O carnaval era algo que foi criado lá na Europa, na Grécia e na França,
O Brasil apropriou-se da festa, então hoje todo mundo, quando fala de carnaval, lembra do Brasil. Então foi uma situação antropofágica que aconteceu ali, né? Então a gente vai ter isso muito expresso nos textos modernistas da primeira fase, que vai ser a fase agitada, rebelde, extravagante, em que os artistas querem mostrar realmente que eles vão criar uma coisa nova e que se dane a crítica dos teóricos, tá? E qual que vai ser, além do Oswald de Andrade, que vai realmente liderar esse movimento, a gente vai ter o Mário de Andrade, né? E a gente vai ter ele com essas duas obras aqui, ó. Pauliceia Desvairada, que é um livro de poemas, em que ele faz inúmeros poemas falando sobre São Paulo e como que as pessoas de São Paulo vivem. Então a gente vai ter, por exemplo, um poema chamado Ode ao Burguês, em que ele critica as qualidades do burguês, né? Ele diz que, na verdade, o burguês é simplesmente uma pessoa comum, que não tem nada demais. A gente vai ter, por exemplo, aqui os poemas deles relacionados às moças, que muitas vezes, por exemplo, o poema Moça Linda, Bem Tratada, que diz que a menina pode ser muito bonita e bem tratada, mas que na verdade ela não tem nada demais além daquilo, né? Que ela não tem inteligência, ela não tem opinião. Então vai ser um poema que vai criticar o comportamento das pessoas da cidade, com foco em São Paulo, porque o Mário de Andrade ele era um paulistano da gema. Outra obra que é de grande influência no modernismo e que todo mundo que estuda modernismo lê. Eu sou estudiosa dessa obra. Macunaíma, o Herói Sem Caráter. Dentro dessa obra a gente vai realmente ter todas as ideias do modernismo colocadas de uma forma muito, muito bem eloquente. O Macunaíma vai ser um herói nacional que na verdade não tem nenhum caráter. Então ele vai ser um índio que é índio, mas depois ele fica branco, ele sai da sua terra natal, que é a floresta, e vai para a cidade. E lá na cidade ele quer crescer, ele quer se tornar um homem famoso. E ele é aquele que visa só seus próprios interesses, em detrimento do outro. Ele passa a perna nas pessoas, inclusive nos próprios irmãos. Então vai ser uma obra que vai retratar a falta de caráter do brasileiro, vai mostrar como que é o jeitinho brasileiro. Vai mostrar, por exemplo, como que os imigrantes, eles têm força no Brasil e que muitas vezes eles tomam o lugar do outro, né? Um dos grandes vilões da obra, por exemplo, vai ser o Piaimã, comedor de gente, que é um italiano, né? Então, dentro dessa obra-prima, dessa obra ímpar, nós vamos ter todos os conceitos do modernismo reunidos, tá? Infelizmente é uma obra que, se você não tiver a mente aberta, se você não tiver preparado, você não consegue entender. Então você precisa ter muita atenção para ler, principalmente numa primeira leitura, mas vale muito a pena porque abre seus olhos para a realidade brasileira e para como que é a relação do brasileiro com o estrangeiro, tá? Então a gente vai ter o Macunaíma como um dos grandes livros do modernismo da primeira fase. Nas artes plásticas, a gente já vai ter a Tarsila do Amaral, que tem aquela pintura famosa que um monte de gente acha esquisita, que é o Abaporu, aquela que tem um pezão comprido e a cabeça pequenininha. O Abaporu, comedor de gente, então vai ser uma pintura que mostra a antropofagia, que é aquilo que eu falei pra vocês, absorver a cultura do outro e tornar ela sua, né? Então a Tarsila do Amaral, que ela inclusive casou com o Oswald de Andrade, ela vai retratar o modernismo na pintura. Então vai ser obras em que a gente vai ter cor forte, a gente vai ter figura geométrica, a gente vai ter um retrato mais verdadeiro do Brasil e uma desconstrução dos padrões artísticos e estéticos que eram pregados até o início do século XX, tá bom? A gente vai falar mais sobre o modernismo porque ele é muito complexo e ele é dividido em 3 fases e cada fase é muito extensa. Então essa última aula agora vai ser só sobre a primeira fase. A gente se vê nos próximos vídeos falando sobre a segunda fase e a terceira e sobre a literatura contemporânea. Espero que eu tenha falado de forma clara e a gente se vê na próxima aula. Falou, meninas!